vocês estão conseguindo me ver? Oi, gente! Tudo bem aí? Opa, eu acho que esse presente tá tomando um pouquinho de espaço, não é mesmo? Vou colocar ele um pouquinho de lado. Pronto! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Que a bênção do Senhor esteja aí com você no seu lar. E este presente que eu estava segurando agora, gente, é o presente que nós ganhamos hoje. Esse presente você também está ganhando hoje. Sabe o que ele é? Sabe o que significa? Este presente Deus preparou para nós vivermos este ano de 2021 na presença dEle. É um presente que Ele está nos dando. Um ano novo, uma nova chance de recomeçar, de agradecer por tudo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Amém? E você, gostou desse presente? Eu tenho mais uma surpresa para te falar nessa aula. Vai ser sobre o que nós vamos estudar hoje, porque nós não podemos deixar de aprender mais de Deus, aprender com a Bíblia. E vamos hoje começar a nossa aula com algumas dicas para ver se você consegue imaginar o que nós vamos falar na aula de hoje. Eu trouxe a minha malinha de viagem para nós viajarmos na Bíblia e ela trouxe para mim hoje, gente, algumas dicas, como por exemplo, uma casinha bem humilde, bem simplesinha. De quem será essa casa, pessoal? Quem será que mora nela? Vamos deixar aqui do lado, né? Eu trouxe também na minha mala. Olha, gente, é uma estrela. A nossa aula tem a ver com uma estrela também. O que será que nós vamos falar hoje, hein? Tem a ver com uma mulher que se chama Maria. E tem a ver também com um bebê numa manjedoura. E aí, vocês já sabem de quem nós vamos falar hoje? É isso mesmo! Não ouvi? Fala de novo, gente! Isso mesmo! Nós vamos falar do nosso Rei, de Jesus, daquele que nasceu, morreu por nós e um dia vai voltar para nos buscar. É isso mesmo! Sabe, gente, nós vamos começar essa aula falando de Jesus, falando da história de Jesus. Nós temos tanto para aprender com ele e essa vai ser a primeira parte, que nós vamos falar sobre como foi o nascimento de Jesus e como foi a vida de Jesus quando ele cresceu, quando ele era adolescente e quando ele era um adulto. Nós vamos falar isso nas próximas aulas e nós vamos começar hoje com o nascimento dele. Bom, quando um bebezinho nasce, pessoal, quando uma pessoa nasce, será que os pais dessa criança ficam felizes? Ficam? Sim, eles ficam muito felizes. Mas como é que ele comunica às pessoas que o bebezinho nasceu? Você sabe me dizer? Eu acho que hoje em dia muitas pessoas usam o celular, não é mesmo? E elas ligam para as pessoas que elas amam para dizer: o meu bebê nasceu. Elas também podem usar uma carta. Elas podem usar um telefone, né? Alô? Quem fala? Elas podem usar várias maneiras para dizer que o bebê nasceu, não é mesmo? Mas você sabia que há muitos e muitos anos atrás, Deus, ele usou muitas formas para dizer às pessoas que ele amava, que o filho dele iria nascer para salvar a humanidade dos seus pecados? Pois é, você sabe como é que Deus fez isso? Deus, para avisar as pessoas que ele amava que o filho dele iria nascer, ele mandou uma mensagem especial para várias pessoas que ele amava, que eram os profetas de Deus.
vamos ver o que tem dentro desse envelope? Esse envelope ele enviou para o Isaías. Isso mesmo. Isaías foi um servo de Deus no passado que profetizou sobre o nascimento de Jesus. E Deus mandou uma mensagem para ele falando assim, ó, Isaías, você fala para o meu povo que o meu filho vai nascer um menino e ele salvará a humanidade dos seus pecados. E lá na Bíblia, em Isaías 9:6, está escrito assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha, gente, que mensagem mais linda que Deus enviou para o seu profeta Isaías naquela época. Isaías, ele nem podia imaginar o que Deus faria, mas ele falou exatamente para o povo como Deus mandou. E não foi só ele, foi Isaías, Miqueias, Jeremias, vários profetas de Deus anunciaram sobre esse acontecimento, sobre esse presente que nós ganharíamos um dia, que é o Filho de Deus, Jesus. É isso mesmo. Num outro texto, Deus mandou uma mensagem falando que o filho dele nasceria na cidade de Belém. E para um outro profeta, Deus disse também que esse menino nasceria de uma mulher que ainda não era casada, de uma virgem, e que ela conceberia o Filho de Deus, chamado Emanuel, que significando é Deus conosco. E então, vamos começar essa história? Preste bem atenção. Na cidade de Nazaré havia uma jovem chamada Maria. Maria achou graça diante dos olhos de Deus. Ela tinha um noivo que se chamava José. José era carpinteiro e trabalhava com madeira. Certo dia, Maria estava em sua casa, quando de repente apareceu uma visita para ela. Era um anjo, e era o anjo Gabriel trazendo uma mensagem de Deus para ela. E o anjo disse: Maria, você achou graça diante de Deus. Você terá um filho e você dará o nome a ele de Jesus. Ele será o Filho do Altíssimo. Ele reinará e o seu reinado não terá fim. Então, Maria, naquele momento, ficou um pouco com medo e perguntou, mas como isso vai acontecer? Porque eu ainda não me casei, eu sou uma virgem. E então, naquele momento, o anjo falou para ela, não se preocupe, porque descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. E então Maria, logo depois, contou para José tudo aquilo que o anjo falou. Só que José, no seu coração, ele não acreditou em Maria. Ele achou que Maria tinha o traído, tinha arrumado um outro namoradinho. Mas quando ele foi para casa, ele estava pensando num jeito de terminar o seu compromisso com Maria. Então, enquanto José dormia, Deus enviou um anjo em sonho para falar com José. E nesse sonho, o anjo falou para José, não temas, José, em casar-se com Maria, porque o bebê que ela está esperando, ele é filho de Deus. Ele se chamará Jesus e ele salvará o seu povo dos seus pecados. José então se levantou feliz com essa mensagem de Deus e ele imediatamente foi falar com Maria, que também havia tido um sonho. Quando eles se reencontraram, eles conversaram sobre o que havia acontecido e então depois se casaram.
Aconteceu naqueles dias um decreto dado pelo imperador César Augusto. Ele queria contar toda a população e, para isso, cada pessoa deveria retornar à cidade em que nasceu, aonde era a cidade dos seus descendentes. Por isso, Maria e José tiveram que ir para Belém para poderem se apresentar. Ao chegar em Belém, tiveram uma surpresa. A cidade estava lotada. Todos os hotéis, todas as hospedarias estavam lotadas. Não tinha vaga para passar a noite. Maria estava grávida, devia estar muito cansada e mesmo assim eles não achavam vaga em lugar nenhum. As pessoas diziam: não tem vaga aqui. E eles iam em outros hotéis e as pessoas falavam a mesma coisa: não tem vaga aqui. E depois de muito procurar, Maria e José acharam um lugar. Era um estábulo, era a casa dos animais, um lugar simples e sem nenhum conforto. Ali, naquela noite, Deus escolheu para que o seu filho nascesse, para que o bebê Jesus, ele nascesse e ele fosse o cumprimento da promessa que dizia que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, e o seu nome seria chamado Emanuel, que é Deus conosco. Perto dali havia alguns pastores no campo. Eles estavam vigiando o seu rebanho, porque eles cuidavam das ovelhinhas. Então, naquela noite, apareceu uma luz muito forte e um anjo falando assim para eles: não temas, porque eu venho trazer boas notícias, notícias de alegria, porque hoje, na cidade de Davi, em Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal: o menino estará enroladinho em panos e deitado numa manjedoura. E logo após, apareceram vários anjos louvando a Deus e dizendo: paz na terra a todos os homens, glória a Deus nas alturas. E os pastores então foram ao encontro de Jesus e quando o encontraram, ficaram muito felizes de verem que aconteceu do jeitinho que o anjo tinha anunciado, o menino deitado numa manjedoura. Todos estavam muito felizes e, enquanto isso, no Oriente, Deus deu um sinal no céu para avisar aos sábios que estudavam as estrelas que o bebê Jesus havia nascido. Ele colocou uma estrela bem grande, bem linda no céu, mas diferente das que os sábios conheciam. E então eles entenderam que aquele era um sinal de Deus, que eles deveriam seguir a estrela para encontrar o bebê Jesus, o Salvador, tão esperado ao longo dos anos. Então, esses sábios passaram pelo reino do rei Herodes para perguntar se ele sabia aonde estava o bebê que tinha nascido, o Cristo, Jesus. O rei Herodes não sabia e ele ficou surpreso em saber que um novo rei tinha nascido. Ele não queria dividir o seu reinado com ninguém. E ele então conversou com os sábios e disse assim para eles, para que eles avisassem quando eles encontrassem o bebê, porque ele gostaria de ir também adorar esse bebê. Só que, no fundo, era tudo mentira. Era um plano que ele estava fazendo para achar o bebê e então tirar esse bebê, esse rei, de diante da sua frente, porque ele não queria perder o seu trono. Então, os sábios seguiram a estrela e a estrela parou exatamente em cima aonde o bebê Jesus estava. Então, eles encontraram ali Jesus, Maria, José,
todos muito felizes e levaram presentes para Jesus. Eles queriam dar o melhor que eles tinham para o novo rei, o rei que seria o Salvador. Eles levaram ouro, levaram também a mirra, que é como se fosse um perfume muito valioso, e levaram também incenso como presentes para Jesus. Eles queriam dar o melhor para Jesus. E ali todos se alegraram muito em ver que Deus cumpriu a promessa de dar um Salvador para o povo. E alguns dias, perto deles irem embora, voltarem para o Oriente, Deus deu um sonho para eles e avisou que não era para eles passarem de novo lá no reino do rei Herodes, pois ele tinha um plano muito mau contra Jesus. Quando o rei Herodes se deu conta de que os dias se passavam, as horas e os meses e os sábios não voltavam para lhe dar notícia do menino, ele ficou furioso. Ele chamou os guardas imediatamente e deu uma ordem para que todos os guardas naquela região fossem pegar todas as crianças com menos de 2 anos de idade para tentar achar assim o menino Jesus. Foi então que Deus avisou a Maria e a José desse plano do rei Herodes e deu um sonho para José, dizendo que eles deveriam sair de Belém e ir para o Egito, e mandou que eles ficassem lá até quando Deus desse outro sinal, porque lá eles estariam seguros e protegidos. E aí, pessoal, o que vocês aprenderam com esta história? Será que nós podemos tirar lições valiosas dessa história tão linda, que foi a história do amor de Deus por mim e por você? Essa história, a história de Jesus, ela aconteceu, ela é verdadeira. E Deus, ele mostrou nessa história que ele sempre cumpre as suas promessas. Mesmo que demore anos, Deus cumpre as suas promessas. Se ele falou, ele vai cumprir. Nós podemos ver que Deus, ele não é um Deus de aparência. Ele não se importa se você é rico, se você é pobre, se você é bonito ou se você não é bonito, se você tem uma roupa linda ou se você não tem uma roupa nova. Deus não está interessado, gente, em nada disso. Deus está interessado em saber se no seu coração há lugar para Jesus nascer. Às vezes, hoje em dia, Jesus, ele procura lugar para nascer no coração das pessoas, mas quando ele chega e bate a porta do coração das pessoas, as pessoas, elas não abrem o coração para Jesus, elas não abrem a porta. Sabe por quê? Porque o seu coração está, olha, cheio das coisas deste mundo, está cheio de riquezas, está cheio de outras coisas materiais e não tem espaço para Jesus nascer. Mas olha, crianças, hoje Jesus, ele quer falar comigo e com você. Ele quer que você dê o melhor presente para ele, que é, o seu coração. O seu coração todinho para ele. E aí sim, ele vai poder nascer no seu coração e gerar tudo aquilo que ele sonha para a sua vida. Todo o propósito de Deus vai ser gerado em você se você abrir o seu coração para Jesus morar, para Jesus nascer. Jesus, ele recebeu vários presentes daqueles sábios do Oriente, né? As pessoas que foram ver Jesus, elas largaram tudo que elas estavam fazendo para ir ver o Salvador, o rei que tinha nascido.
porque para elas era muito mais importante estar com o rei, ver o rei, do que continuar trabalhando. Você sabe o que significa aqueles presentes que os sábios deram para Jesus? O ouro era muito valioso e o ouro só era dado naquela época para quem era um rei. Então, quando os sábios deram ouro para Jesus, eles já sabiam que Jesus seria o novo rei, que reinaria para sempre. Por isso eles deram ouro para Jesus, que fala também do poder de Deus, do reinado poderoso do Senhor Jesus nas nossas vidas. O outro deu incenso, e o incenso naquela época era usado para ordenar os sacerdotes diante de Deus. O incenso também fala da oração, fala que Jesus é aquele que nos leva em oração até o Pai. É Jesus que nos intermedia, que é o intermediário entre nós e Deus. Ele veio para levar nossa oração para Deus. Por isso, nós só podemos ir a Deus se orarmos através de Jesus. Não há outro jeito de irmos até Deus. Pois então, crianças, vamos orar para Deus através de Jesus. É Ele que vai nos reconectar com Deus. Isso mesmo! E o outro presente que Jesus ganhou foi qual? Vocês lembram? Não estou ouvindo. Qual foi? Ah, foi a mirra. A mirra era um óleo que era usado naquela época ou para dar um cheirinho bom, como se fosse um perfume, ou para outras situações, como remédio para curar as pessoas, para passar onde estava com machucado, sabe? A mirra era usada dessas formas, e a mirra, ela era retirada de uma árvore que tinha espinhos. Isso mesmo. Será que tem alguma coincidência nisso, hein? A mirra era retirada de uma árvore que tinha espinhos e ela era espremida, muito espremida, para gerar o óleo que seria usado. E a mirra, gente, ela fala de Jesus, que sofreu por nós, que foi espremido, esmagado, para que nós pudéssemos ser sarados, pudéssemos então ir até Deus através da sua morte e da sua ressurreição. A mirra fala também desse momento de Jesus, que ele sofreria depois, quando ele estivesse maior. Gente, nada é por acaso. Tudo está conectado. Tudo que Deus faz é perfeito, é maravilhoso. Tem lugar aí no seu coração para Jesus nascer hoje? Que bom que tem lugar. Eu te convido nessa hora a fazer uma oração comigo, a dar o seu coração todinho para Jesus. Você aceita? Você quer dar o seu coração para Jesus? Eu quero. Eu quero que o meu coração seja todinho de Jesus. Vamos orar então comigo? Fale assim, ó: Senhor Jesus, hoje eu quero te dar o meu coração. Eu quero que o meu coração seja todo seu. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor entre e faça morada no meu coração para sempre, porque eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, o meu único Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Que bom, estou muito feliz de saber que você chamou Jesus hoje para nascer no seu coração. Com certeza, Ele vai fazer morada no seu coração para sempre e vai gerar frutos, vida em você. E todo o propósito, todos os sonhos dele, Ele vai gerar no seu coração, Ele vai cumprir na sua vida. Amém? Então, vamos ficando por aqui e eu espero vocês na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Compartilhe com seus amigos esse vídeo. Leve a palavra de Deus
para aqueles que também precisam ouvir um pouquinho dessa história. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!